Fala pessoal, vamos começar aqui mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante para você, estudante. Hoje vamos ter um assunto especial, mas antes de falar nisso, eu queria apresentar aqui o nosso grande convidado, o Danilo Oliveira Silva. Ele que é engenheiro eletricista, atualmente trabalha como engenheiro de software e é apaixonado por tecnologia. Danilo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o convite e por participar aqui do MatrizCast aqui hoje com a gente. Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Espero poder compartilhar minha experiência, né, e agregar bastante aí no conhecimento de vocês e na trajetória, né, na carreira de todos. Sem dúvida, vai agregar demais. E eu vou contar agora para os nossos ouvintes qual vai ser o nosso tema. É um tema que a gente nunca falou sobre aqui, mas é de extrema importância. O tema de bolsa de estudos. Afinal, temos muitos e muitos estudantes, né, que buscam bolsas de estudos, que conseguem bolsas de estudos e conseguem estudar em alguma universidade, grandes oportunidades, né, e é algo muito legal e interessante de se falar. E Danilo, você viveu isso, né? Isso é uma coisa que eu, por exemplo, eu estava falando com você nos bastidores, os insights, né, sobre isso, sobre quais são as oportunidades. Eu nunca vivi, né, bolsa de estudos, nunca tive. Então, assim, é sempre importante trazer alguém com a experiência para contar para os nossos ouvintes quais são as possibilidades, né? Qual que é esse universo, né? Às vezes você consegue abrir, né, a mente de muitos estudantes para entender sobre isso. Então, Danilo, eu sei que você já teve, né, bolsas de estudos, inclusive na área, né, de quando você estava estudando no ensino médio, como também na graduação. Então, se você pudesse contar um pouco da sua história para a gente, como é que foi a questão da bolsa de estudos, como é que ela apareceu na sua vida, como que ela te ajudou, enfim, começa contando um pouco para os nossos ouvintes a sua história, Danilo, para a gente debater aqui, conversar sobre esse tema tão interessante. Antes de falar das bolsas, né, da bolsa em si, que foi uma bolsa, como você mesmo pontuou aí, uma no ensino médio e outra bolsa ali já na graduação, seria interessante comentar também toda a minha carreira, né, toda a minha trajetória de ensino, né. Então, é, o ensino médio em si, a universidade foi o que me preparou bastante para o mundo e para a vida, mas antes disso eu passei alguns perrengues ali com relação à educação. Acabei frequentando vários tipos de escolas diferentes, né? Então, quando era criança, meus pais, por morarem de aluguel, acabavam que se mudavam bastante. Então, isso me possibilitou, né, estar estudando em várias escolas diferentes, ter contato com pessoas, professores, e até um abre aspas aqui, né, com culturas diferentes, né, já chegou Sim. no porquê, né. A minha primeira recordação de ensino aqui foi quando eu era criança, pequeno ainda, primeira série, morava na periferia aqui da Zona Sul de São Paulo, e isso em 97, 98, não vou saber precisar o ano agora, mas recordo que primeiro contato com a escola pública, né, depois que saí dali da creche e tal, foi a primeira série, e primeiro contato com a escola pública, professores ali introduzindo aula de informática, de computação, não. Só que minha primeira recordação não foi nem aprender informática em si, aprender computação em si. Foi por morar na periferia, oportunidade aparecendo ali escola pública. Só que uma semana depois que os computadores foram entregues, entraram e assaltaram a escola, roubaram todo o laboratório, todos os computadores. Então, minha primeira recordação com o ensino, principalmente ensino público, que tenho fresco na cabeça até hoje, é isso. Então, era uma oportunidade que as crianças ali, né, comunidade um pouco mais carente, tinham de ter um contato com tecnologia, alguma coisa mais interessante ali, até para preparar para o mercado de trabalho, preparar a carreira dessas, e ensinar essas crianças coisas diferentes, e foi Sim. ali, acabaram tirando essa oportunidade no primeiro momento. Então, o primeiro ponto não é um ponto positivo, né? Um ponto de lembrança ali, não muito feliz na vida ali, no meu começo ali dos estudos. Sim, sim, sim. São várias experiências, né, Danilo, que a gente vai vivendo, né, durante a nossa trajetória. Você está contando aí sobre as suas experiências. Sabe que eu tenho poucas da minha, cara. A minha lembrança com a infância, na educação, ela não é tão vívida assim, mas eu Uhum. lembro, sabe uma coisa que eu lembro, inclusive, agora você me falou? Eu era o melhor aluno de inglês da minha sala desde pequenininho. Eu sempre fui muito bom em inglês. Eu lembro até, inclusive, que tinha uma roda
né? Que você está falando da parte da infância, né? A professora pedia para a gente adivinhar as cores, e eu não errava uma. E eu não sei em que momento da minha vida que eu deixei esse talento de inglês de lado, porque depois é um sofrimento, eu nunca mais consegui, né? Eu não dei continuidade, né? Eu não sou uma pessoa tão fluente assim em inglês. Hoje eu estudo bastante, mas, enfim, foi uma grande dificuldade. Mas eu tenho várias lembranças, sim, de escolas, mas elas são sempre da mesma escola, né? Eu estudei desde o maternal até a oitava série em uma escola só. Depois do ensino médio, eu tive três escolas, 3 ou 4 escolas que eu estudei, porque eu mudei de São Paulo, e aí eu quero entender o que você falou, porque isso eu acho muito importante, porque, veja bem, até a oitava série eu tive uma única experiência numa única escola pequena, com poucos alunos e muito acostumado àquilo, né? Eu era um bom aluno, as coisas sempre foram bem. Quando eu fui para o ensino médio, eu vivi diferentes sensações justamente porque eu frequentei várias escolas. E, né, e essa troca, né, isso que eu queria entender de você, essa troca de escola, você muda de amigos, você falou no caso que você mudou de cidades, né, até estados, então você, outros ciclos de amizade que sim influenciam, né, eu tive uma experiência também numa escola pública durante essas transições, depois eu fui para São Paulo, escolas bem diferentes, em níveis de cobrança bem diferentes, que eu tinha em uma das outras, e isso foram experiências, assim, que eu relacionei, né, que eu tive durante essa minha trajetória no ensino médio com mais capacidade de discernimento, mais experiência, nem tanto isso na sua infância. Então, eu queria que você contasse um pouco das diferenças culturais que você falou que viu nessas escolas que você frequentou, né? Qual que eram as necessidades, né? Você falou agora de um exemplo, né? De uma experiência sua um pouco traumática, mas quais foram outras histórias e o que você enxerga como os pontos a se melhorar na educação dentre essas escolas que você passou, né? Quais são esses pontos? Me conta um pouco mais sobre essas experiências e essas mudanças que você teve. Vamos para a primeira mudança, né? A primeira mudança ali que eu recordo bastante foi a primeira grande mudança na vida, né? Contando o contexto de amigos, de escola, de pessoas, até um pouco de cultura em si, foi que meus pais decidiram mudar para a Bahia por um período, para o interior da Bahia. Nós fomos morar basicamente num povoado, né? Não chega nem a ser uma cidade pequena, era basicamente um povoado bem afastado, onde que só tinha uma escola, só tínhamos uma escola, essa escola só ia da primeira até a quarta série. Eu cheguei lá na segunda série e, obviamente, não vou ter recordância de todo o período, mas Sim. coisas que eu lembro bastante. Primeiro ponto, turmas pequenas. Então, não porque não tinha pessoas, né, suficientes no povoado, suficientes não, mas pessoas para popular, né, para estar Sim. matriculado estudando, mas por falta de oportunidade, por estarem numa situação difícil, né? Então, a maioria deles tinha que estar trabalhando na roça, indo pescar, fazendo atividades ali para sustentar a casa, e poucos podiam ir para a escola. Então, muitos não tinham essa oportunidade, e na sala de aula, eu lembro que eu, na terceira, quarta série, ali, com 8, 9 anos, 10 anos, não lembro certo a idade, mas na mesma sala tinha pessoas com 16 anos, com 22 anos, eu acho que o mais velho na minha turma tinha 24 anos. Ele tentando uma Caramba. oportunidade para aprender a ler, para aprender a fazer conta, para aprender o básico, para poder melhorar um pouco a vida, né? Poder ter uma qualidade de vida um pouco melhor ali. Então, aí que entra o primeiro choque de cultura, né? Você está aqui em São Paulo, né? Uma cidade grande, uma metrópole ali, que se você está numa escola, pode ter uma pessoa um pouco mais atrasada, com relação a ensino que entrou um pouco mais tarde, ou acabou perdendo um ano ou outro, mas ali todo mundo mais ou menos na mesma idade, né? Então, você vai criança para uma sala de aula com um monte de adulto em volta. No momento, naquele momento, obviamente, hoje em dia eu tenho discernimento para entender por que acontecia aquilo, mas para mim naquele momento foi só diferente, né? Até uma Sim. criança entender por que as coisas estão acontecendo daquela forma é um pouco difícil, né? E daí ficamos um tempo lá e retornamos para São Paulo. E daí eu fui para uma cidade não, né? Aqui em São Paulo ainda, mas fui para uma região bem afastada aqui da Zona Sul, região de Parelheiros, um local bem afastado que também tinha poucas escolas, né? Tinha apenas uma escola.
Turma pequena, 20 pessoas na sala, mais ou menos. E aí eu também tenho algumas recordações ali que são bem peculiares. Em Parelheiros em si, eu mudei de escola, acredito que 2 vezes, tá? Fiz a quarta Sim. série numa escola, fui a quinta série para outro colégio, e depois eu voltei para o colégio que eu fiz a quarta, para fazer até a oitava. E aí a situação ali, primeiro ponto, né? A situação um pouco diferente, porque todo mundo se conhecia, então um bairro bem pequeno. E aí situações peculiares que eu posso recordar, primeiro ponto que você comentou aí, inglês. Então, e eu ali, eu lembro até hoje, na sétima série, nessa escola nós tínhamos dificuldades de ter os professores presentes. Como assim? A escola era bem afastada da região mais urbana, né? Então, entre um local asfaltado, né, um ponto asfaltado, e a escola tinha uns 3 quilômetros de estrada de terra, bem esburacada, enfim, poucos ônibus, né? Local de bem difícil acesso. Os professores Sim. simplesmente, os que dependiam de transporte público, não conseguiam chegar até a escola, e os que iam de carro, muitas vezes, preferiam não ir para não ter problemas mecânicos e afins. Então, os professores faltavam muito, então, que acaba impactando, obviamente, no dia a dia e na vida dos alunos que estão deixando de aprender quase todos os dias, né? Então, voltando ao ponto do inglês aqui, eu não tinha professora de inglês, porque as professoras de inglês não iam até a escola. Começavam até o ano, mas depois desistiam ou faltavam muito. Então, quem dava aula de inglês para a gente é a professora de história, que tinha ali um conhecimento básico, muito básico de inglês. E só que ela também tinha dificuldade para ir para o colégio, porque ela ia de ônibus, e nem todos os dias, todos os horários tinham ônibus. Então, ela faltava muito. E aí, eu recordo muito bem foi, em um dos últimos dias de aula, ela se desculpando para a sala, porque não pôde ensinar muito bem inglês para a gente. E aí, ela comentou, se a diretora perguntar para vocês, vocês digam que aprenderam o verbo to be. Isso na sétima série, o básico do verbo to be. Sim. E todos os alunos perguntaram, tá, professora, mas o que é o verbo to be? Ninguém tinha aprendido praticamente nada. Então, até aquele ponto ali, o básico de educação, principalmente de inglês, né, a gente indo para a oitava série já naquele ponto, e infelizmente a gente não, ainda é bem vivo isso, né, aqui no país em si, a gente não tem muito acesso à educação, e isso é um exemplo bem típico, né, que acaba acontecendo bastante, principalmente em escolas que estão afastadas ali, afastadas dos grandes centros. Aí Sim. depois dessa escola, no extremo sul de São Paulo, eu vim um pouco mais para o centro, voltei para a periferia de São Paulo, mudei com meus pais, mudaram novamente. A gente foi para uma região não muito perigosa, mas também não muito tranquila, né? E por dificuldades, para conseguir matrícula, até porque eu mudei no meio do ano, acabei entrando numa escola não muito famosa, pela periculosidade, não sei se posso usar essa palavra, mas famosa por conta de violência, por conta de... Sim. não tinha estrutura, né, para receber os alunos. Eu lembro até hoje o primeiro dia de aula, acostumado, né, com a escola de bairro, que todo mundo se conhecia no extremo sul de São Paulo. Primeiro dia de aula chegando, inocente, fui conversar com os meninos que estavam do lado de fora, ali, fumando, né, aluno de ensino médio ali, aquela rodinha, fumando não necessariamente cigarro, né, fumando mexendo com outros tipos de entorpecente, outras coisas ali. Só passei, Sim. Sim. cumprimentei de longe. No primeiro dia de aula, a primeira coisa que eu ouvi foi uma ameaça, né? Quem você pensa que é que está falando com a gente? O que você está fazendo, né? Então, já acaba inibindo, e imagine que, assim como eu, vários outros pré-adolescentes que estavam entrando ali, ingressando na oitava série, era uma situação não muito legal para os alunos, né? Então, aí já é mais um contexto da educação que muitas pessoas acabam tendo aqui e falta um pouco de oportunidade de estar em um ambiente um pouco melhor, um ambiente mais acolhedor, um ambiente que acaba propiciando que você aprenda, né? Então, por conta disso, né, e o dia a dia ali não era muito legal, os professores faltavam bastante, a maioria dos alunos fumavam dentro de sala de aula, era uma verdadeira zorra ali, né? Então, eu acabei começando a faltando, porque eu não tinha interesse algum de ir para a escola. E nessa que eu faltava bastante, ficava muito em casa, vendo TV, ainda não tinha computador em casa, não tinha acesso à internet. Buscava livros, mas não com tanta facilidade, né? Nessa época, para mim fazer um trabalho de escola, eu tinha que ir até uma biblioteca próxima para conseguir ter acesso a livros, ter acesso à informação.
E foi aí que começou um pouco do estímulo a ver aqueles comerciais, né, propaganda do Colégio Objetivo, do Ângulo e de vários outros colégios falando para preparar para ensino médio, para vestibular, quer dizer, preparar para vestibular, para você fazer o ensino médio um pouco melhor e se preparar para ter uma carreira, né? Então foi aí que acabou vindo aquela curiosidade de, tá, pera, a vida não é só essas escolas que eu passei, né? A gente consegue ter uma coisa, algo um pouco melhor, algo um pouco diferente, a gente pode ter um acesso a uma educação melhor. Como é que eu consigo isso? Então essa foi o primeiro estalo que veio, assim, falar, não, preciso de algo assim. E aí, nesse ponto, né, como acabei perdendo o ano, repeti minha oitava série nesse colégio, foi até aquele ponto de inflexão na vida, né, que você para um pouco para pensar e fala, tá, será que realmente eu continuo estudando? Vale a pena? Só vou enfrentar isso pela frente? Eu não estou aprendendo nada? Ou será que vale a pena tentar procurar outro caminho? Ou eu começo a trabalhar agora e, enfim, procuro alguma carreira, qualquer outra coisa. Já tinha trabalhado como pedreiro com meu avô, já tinha trabalhado em algumas metalúrgicas com meu pai. É, então, continuo só nisso, já ganhando meu salário, tento me virar por aqui, ou vale a pena tentar outro caminho, né? Então, foi aí que começou as provocações, eu me provocando, conversando com os pais, meus pais não tiveram muitas oportunidades de educação também, enfim, mas sempre me instigaram a continuar estudando. E foi aí que acabei mudando de colégio ainda na oitava série, né, para refazer a oitava série. Fui para uma escola um pouquinho melhor. Aí, nessa escola, veio o meu pontapé inicial. Porque desde o início, eu entrei enchendo o saco dos professores. Então, professor, como eu consigo algo melhor? A primeira professora que eu até comecei a provocar bastante é a professora de inglês. Então, professor, eu vi alguns comerciais do Objetivo na TV. Como eu consigo uma bolsa de estudos? Como eu consigo mudar um pouco essa realidade que eu estou inserido aqui, né? Daí, a primeira tentativa veio dela. Então, o marido dela trabalhava em um colégio, não vou lembrar qual agora, mas ela che chegou, né? Disse para mim que ia conversar com ele para ver que caminho, né? Se ele conseguia me ajudar com alguma coisa. Só que daí veio uma coisa que tinha nessa escola, né? Então foi um pouquinho de sorte ali também, que essa escola ela sempre participava de um programa, né, que tinha como uma escola particular muito boa ali na Zona Sul, né, que é o Colégio Santa Maria, que sempre selecionava algumas escolas da região, escola pública, para fazer um processo seletivo e tentar trazer algum aluno para estar com eles. Então, como eu era bem interessado, tinha boas notas, né, era sempre um dos melhores alunos da sala, e ainda tinha esse interesse particular de ter uma bolsa de estudos, buscar algo em uma escola assim. Então, acabei sendo o número 1 da lista para ser indicado para fazer essa prova, né, para tentar ali no final do ano, tá tentando essa bolsa de estudos. Então, foi assim que mudou um pouquinho a chave, sair um pouco dessas diferentes trajetos, né, que eu fiz ali em várias escolas públicas para mudar ali um pouco o paradigma e ir para outro mundo de ensino. Entendi. Muito, muito bonita e muito interessante tudo que você fala, Danilo. Eu acho que, assim, conforme você foi falando e vivenciando, né, para a gente as suas experiências, me remeteu a lembranças de também que a gente às vezes fala sobre educação, fala sobre a tecnologia, sobre a inserção de várias coisas importantes no ensino que devem realmente acontecer, né? Mas a gente esquece que muitas pessoas, muitos estudantes, de fato, estão em condições muito difíceis de estudo, né? De acesso, como você mesmo disse, né? Às vezes o estudante não consegue ir para a escola porque é muito longe, o cara não tem como ir, não tem acessibilidade na região que ele mora, que daí já é um problema não só, né, de educação, mas um problema estrutural ali de acessibilidade na cidade, por exemplo. Mas, assim, são diversos problemas que realmente atrapalham muito a evolução do aluno, né? Neste ambiente que você fala, né? Quando você fala, você foi no ensino médio, imagino que realmente é um choque, né? Você vai ter pessoas, né, fumando, como você disse, ou fazendo outras coisas, coisas erradas, enfim, isso é um choque e é diferente, né? Eu tive no meu ensino médio uma experiência de ir para uma outro tipo de escola, uma escola pública, e realmente são ambientes diferentes. Ambientes que talvez exijam do aluno uma maior disciplina, uma maior, né, força de vontade
para que siga, para consiga estudar, para consiga mais conhecimento, né? E é uma coisa que até é preocupante, porque os meus pais, minha mãe, com certeza, meu pai acho que também, mas eles estudaram em escolas públicas. E na época deles, era ótimo estudar numa escola pública. Eram referências, né? É isso que eles me contam, pelo menos. Minha mãe está ouvindo, ela pode me mandar um SMS, um WhatsApp, depois falar, filho, você acertou ou não? Mas ela sempre me falou isso, que eram escolas referências, né? Tanto que ela dava aula numa escola pública, que ela falou, isso aqui era uma ótima escola na minha época, né? Então, assim, a gente vê uma degradação do ensino muito ruim, né? Principalmente porque, como você mesmo está dizendo, eu não tive essa experiência, mas você vem aqui justamente para nos trazer essa experiência, mas de todas as vivências que você teve, a probabilidade de você não ser o número um da lista, não ser um cara estudioso, não ser um cara que correu atrás dos seus sonhos, é enorme, né? Talvez você seja um dos poucos pontos fora da curva, por isso que você chegou onde você chegou, se formou do jeito que você se formou, mas isso é preocupante, né? Porque a gente acaba levando muitos alunos aí a terem poucas perspectivas, mas eu acho que é exatamente essa a sua função aqui hoje, David. Mostrar exatamente com poucas perspectivas que talvez você estivesse naquele ponto, você chegou onde você chegou e você trilhou um ótimo caminho que deu certo, né? Então, assim, ok, vamos agora voltar aqui um pouco, que eu quero que você conte exatamente para nós essa mudança de step, esse degrau diferente que você passou. Porque você foi atrás. Isso é o primeiro ensinamento importante, né, que eu acho que você deixa aqui no podcast, é ir atrás. Você viu que você estava numa situação, você fala, cara, não quero isso para mim. Ou aqui eu não vou ter o futuro que eu desejo para mim, não vou ter as oportunidades que eu desejo para mim. Então eu quero ir para uma escola que me prepare melhor. Ok, isso aí foi na tua cabeça. E aí você buscou oportunidades, que na nossa época, né, a gente tem praticamente a mesma idade, é diferente essa acessibilidade porque não era tão globalizado as coisas, né? Não tinha do jeito que tem um LinkedIn, né, várias ferramentas de comunicação, né, que você consegue enxergar as oportunidades, enfim. Mas você foi atrás, então, de uma oportunidade e, devido ao seu bom desempenho escolar, você conseguiu, então, ir para uma boa escola com bolsa de estudos ainda no ensino médio, certo? Então, conta um pouco para a gente o que você sentiu, quais foram as dificuldades? Você foi para lá o quê? Mudou só o ambiente? Você fala, não, agora aqui é um ambiente de pessoas, é tudo mais normal, as professoras não falam, ou assim, a matéria também é muito diferente, você aprendeu coisas que você nunca tinha visto antes, você acha que o Danilo teria, né, conseguido o caminho que conseguiu hoje, se não fosse essa bolsa de estudos? Conta um pouco dessa experiência e se foi ou não um choque para você. Como é que você viveu tudo isso? Só antes de responder, é só voltar um pouquinho atrás no que você comentou na questão de infraestrutura e acesso, né? Até a internet era um pouco mais difícil alguns anos atrás, né? Então, nem todos, ainda mais pessoal de classe baixa, classe média baixa, não necessariamente conseguia ter um acesso a uma internet de qualidade para ter a informação que a gente tem hoje, né? Mas um pouco também pesa bastante é contexto, né? Então, você pega uma criança ali, um pré-adolescente que está ali, né, no contexto de periferia, são cidade, né, não necessariamente São Paulo, mas da periferia, para ele saber que ele pode fazer alguma coisa diferente, que ele pode estudar, ir para uma universidade, virar um engenheiro, advogado, médico, não é necessariamente uma coisa trivial, né? Então, a partir do momento que você começa a ter informação e que você consegue ajuda, então, no caso, eu ainda consegui alguns professores que me incentivaram, me instigaram a estudar, você começa a receber informação e a ampliar um pouco a visão, né? Infelizmente, hoje em dia, a gente tem muita gente que tem até internet, tem até acesso a algumas facilidades, mas não sabe que existem outras coisas. Então, não sabe como buscar, não sabe como se preparar, não sabe como estudar, não sabe como pedir ajuda. Então, aqui é um pouco não, muito do trabalho que você está fazendo, né? Atingir várias pessoas para verem que podem fazer, ainda mais apresentando carreiras aqui em outros podcasts, como você apresenta, e um pouco de trajetória, né? Como as pessoas chegaram lá, para as pessoas se espelharem e falar, opa, pera, eu estou nessa condição aqui, mas é possível ir para outra, né? Então, é bom dar essa perspectiva para todos, para que todos saibam que podem chegar a algum outro local. Porque mesmo depois, né, de formado, de estudado, enfim, várias pessoas que estudaram comigo lá atrás, que eu tenho contato, muitas ficaram no mesmo contexto, ficaram
presos ainda, né, às mesmas circunstâncias e, infelizmente, até hoje não tem uma visão do que podem fazer, né, que podem empreender, que podem continuar estudando, porque simplesmente tem uma barreira ali que impede ela de chegar à informação. Elas não sabem que aquilo existe para poder ir atrás. Então, isso, infelizmente, ainda é muito triste, embora a gente ainda tenha muito acesso, já tenha muito acesso à informação, que está ao alcance de todos, mas as pessoas não sabem que ela existe para poder pegar, né? Então, trabalhos como o seu aqui é muito bom para fazer isso chegar a várias pessoas e elas conseguirem ampliar bastante o olhar e conseguir chegar mais longe, né? Sim. Aí, indo para sua pergunta, respondendo a sua pergunta, cara, primeiro ponto do ensino médio que eu recordo bastante, que foi um choque muito grande, foi ah, o próprio Danilo adolescente, que gostava de usar boné, bandana, correntinha, enfim, eu gostava de me vestir igual um típico rapper americano ali do começo dos anos 2000. É, É, nada contra, era até um estilo legal que eu gostava bastante, sim, só sim. que você chega num local que é completamente diferente, então as pessoas se vestem de uma forma diferente. Eu falava muito na gíria, então as pessoas falavam de uma forma bem diferente. Então, o primeiro ponto é, você chega, você se sente completamente deslocado. Você fala, espera, eu não pertenço a esse local, tem alguma coisa errada aqui. Então, esse é o primeiro choque. O segundo grande choque que eu tive foi com relação à própria rotina de estudos, né? Porque desde o começo, principalmente com relação ao inglês. Eu lembro até hoje, a primeira vez que a professora entrou na aula, entrou falando inglês. Diferente de escola pública, que o inglês era dado com português, né? Pelo menos nas escolas que eu estudei. Do pouco inglês que eu tive, era dado em português, explicando as coisas em inglês. Então, explicando, enfim, não era uma aula de inglês, né? Era uma aula para ensinar a gramática do inglês, o básico do básico. Então, a professora entrou falando inglês na sala e eu me senti um alien, né? Eu falei, não, eu não pertenço a esse planeta, tem pessoas que vieram de outro lugar falando comigo, não tá certo. Então, foi um grande choque também. Até me adaptar com essas aulas foi muito difícil. Matemática, embora eu sempre gostasse, sempre gostei, né? E sempre fui bem nas escolas públicas. A escola particular foi um choque, porque, enfim, era o conteúdo acumulado que aquelas pessoas tiveram ao longo da vida inteira, mas tinha muita coisa ali que eu não vi nem de longe. Então, eu sabia o básico do básico. E como eu mesmo disse, né, a rotina de estudos, porque escola pública tinha muita aula vaga. Então, como os professores não iam, faltavam, às vezes até estavam, mas liberava a gente mais cedo por qualquer que seja a razão. Então, ficar ali o dia tendo 6 aulas, acredito, mas das 7 ao meio, quase 1 da tarde, tendo aula o tempo inteiro, com intervalos bem controlados, bem regulados, ali, bem disciplinado, tudo muito certo, com biblioteca dentro da escola, né? Eu sempre acostumado a ter que ir para longe para a biblioteca. Nesse momento ainda não tinha computador em casa, então isso foi um grande choque, tá? Principalmente a questão ali da rotina, do dia a dia, estar nos horários certos, ter todas as aulas ao longo do dia. Eu tive aula, inclusive, eu tinha as aulas regulares, né, no período ali matinal, e minhas aulas de inglês, ou aulas de uma grade optativa, né, então ali eu tinha a oportunidade de escolher se eu queria fazer uma aula de eletrônica, então Photoshop, música, tinha outras aulas na grade que eu podia escolher ali ao longo do semestre, outras coisas para agregar, né, Sim. em mim como pessoa e como profissional. Então, eu tinha aula de manhã e mais um pouquinho de aula no período da tarde, né? Então, no começo foi muito cansativo, muito estressante. Aquele sentimento de impostor, né, que eu não pertenço a esse local, foi muito presente. E eu demorei muito para me acostumar. Não só eu, né? Não entrei sozinho. Geralmente, como eu falei, né, tinha um processo seletivo ali, dos quais 12 conseguiam ingressar, né? E outra coisa interessante que você comentou também, voltando à questão da infraestrutura. Assim que eu consegui a bolsa, a primeira pergunta que os professores me fizeram, né, os professores da escola pública me fizeram foi: você realmente consegue ir para esse colégio, estudar e se manter matriculado? Por quê? Porque já tiveram alunos anteriormente que ganharam a bolsa, tiveram a oportunidade, mas tiveram que abandonar
para poder ir trabalhar e ajudar em casa, a sustentar a casa, porque os pais estavam desempregados, ou era só uma filha com a mãe, para ajudar a sustentar os irmãos, enfim. Então, aquele momento era uma oportunidade que eu estava tendo, que muitas pessoas gostariam de ter, infelizmente, por um motivo ou outro, não. Às vezes até tinham, mas não conseguiam manter. Então, embora tivesse vendo toda essa insegurança, esse sentimento de impostor, todas essas coisas, era uma coisa que eu tinha, que eu não podia perder. Então, era tentar me adaptar, mudar, aprender, até porque a gente entra lá com o objetivo, né? Me preparar para conseguir ir para uma faculdade. Eu ainda nem sabia direito como funcionava ali vestibular, faculdade e o que eu queria fazer, mas enfim, nesse ponto foi me preparar, não perder essa oportunidade, agarrar com as duas mãos e seguir em frente. Muito legal, Danilo. É engraçado você contar essas diferenças, né? Você falou, eu ri da questão do estilo rapper, eu anotei aqui, Danilo estilo rapper, eu na minha anotação. Porque eu também andava assim, sabia? Quando eu era no meu ensino médio, assim, eu tinha, como é que era? Era aquelas medalhas de honra ao mérito, que eu nadava, jogava bola, e aí eu tinha medalha. Daí eu tinha uma medalha de bronze, de prata e de ouro. Então, essas correntinhas, eu punha as três. Então, eu tinha uma corrente de bronze, de prata e de ouro. Aí eu punha mas como era, como não sei como era aquilo ali, era como se fosse aqueles de chaveiro, porque não tinha brinco. Então punha um aqui no meio e punha um aqui. E aí eu andava com o boné reto assim, o moletom da Gap. Então eu lembro até, eu falei, era um estilo que você falou, eu estava lembrando de mim, eu acho que todos já tiveram estilos meio, né, alternativos. Hoje em dia eu estou com cabelo, barba, já tive uma época que quase fiz dread, eu sou uma pessoa que experimentei vários estilos visuais aí de como se vestir, enfim. Mas, assim, eu entendi as dificuldades que você falou, a questão do inglês, eu imagino que deve ser muito marcante mesmo, né? Um cara chegar falando, né? Que até é um momento que, sempre quando eu falo de inglês, né? Eu vejo que eu tive uma educação em inglês boa, mas, assim, eu vejo que muitas das vezes eles te preparam, como você falou, para ser um professor de inglês, né? Porque eles ensinam a gramática, mas, no fundo, o que você tem que aprender, na minha visão, o inglês, não tem que aprender a ser um professor de inglês, você tem que aprender a falar em inglês. Né? Hoje em dia, a gente que está no mercado de trabalho, né, a gente precisa saber se comunicar em inglês, e não, né, se eu perguntar para você sobre artigo, preposição, definido, indefinido, talvez de português você não saiba nada, como eu também sei, você saiba pouco, mas a gente sabe falar em inglês, né? Então, é muito importante esse insight que você trouxe, que já era um outro tipo de visão que você teve nessa outro tipo de cultura que você chegou, né? As questões que você falou do choque cultural, né? De não tinha visto muitas matérias. Eu tive outros convidados aqui que falaram coisas parecidas e veja bem, a outro exemplo que eu tive disso foram de coisas parecidas, mas foram entre escolas particulares. Então, se você está me falando que existe um gap grande entre escola pública e particular, e existem gaps grandes entre escolas particulares, é muito grande esse problema. E são muitas variáveis, né? São muitas das coisas, mas de como você vai contando aqui para a gente, falando um pouco da sua história, só tem uma coisa, meus queridos ouvintes e alunos, que não muda e é o fator principal de qualquer situação, que é você, que é o aluno, né? Independente do cenário, né? Desde o melhor cenário até os piores, o aluno consegue sair de um pior cenário e subir, como o aluno ruim, ou quem não quer nada com nada, pode estar na melhor escola do mundo, que ele não vai fazer nada. Então, embora dificuldades existam e são desiguais entre as pessoas, o aluno ainda consegue alcançar o que ele quer, desde que ele entenda o caminho da educação, é a melhor forma de se conseguir isso. Agora, Danilo, conta um pouco agora, porque a gente falou da primeira bolsa, né? Eu anotei aqui que foram 3. Então, agora precisamos chegar em mais 2. E pela linha cronológica da sua história, vamos chegar agora no vestibular. Então, primeiro, ótimo, você conseguiu a oportunidade de se preparar. E como que foi a questão pós isso, né? Como você lidou, né? Você passou tudo certinho, e aí chegou na hora do vestibular. Conta pra gente como que foi isso. Porque a hora do vestibular, né? Como você falou, às vezes a gente não sabe o que tem e a gente se limita. Depois você falou, pô, posso ser um engenheiro, posso ser um médico, posso ser um advogado, pode ser qualquer coisa que eu quiser, ou muito mais coisas, né? Pode ser um empreendedor,
pode ser tudo que eu quiser. Tem várias opções de escolha, né? Por isso que a gente sempre traz vários profissionais para cá. Mas assim, como foi a sua escolha? Como você falou, esse é o caminho que eu quero, essa é a faculdade que eu quero, quais são as possibilidades, se tenho dinheiro para pagar, não tenho, se não tem, como que eu fazer? Conta um pouco para nós como foi esse segundo step que foi você entrando na universidade, Dani. Olha, eu lembro, se ontem, dois amigos meus chegaram, isso no segundo ano do ensino médio já, então já tinha passado aquela fase mais turbulenta da entrada ali no colégio, né, já tinha conseguido me adaptar e sabia que fazia parte ali, que eu conseguia estar ali. E me perguntaram, o que que você gosta? Qual é a matéria que você mais gosta? O que que você quer fazer? E eu não sabia responder naquele momento. E aí eles me olharam e falaram, não, mas espera, você tá aqui, você não sabe o que você vai fazer ainda, tá na hora de se decidir. E aí foi que eu comecei a observar os meus pontos fortes e o que eu mais gostava. Então, sempre gostei muito de química, matemática, ciências exatas de forma geral. Sim. E no final do primeiro ano também, meus pais tinham conseguido me dar o primeiro computador, né? Então, ali já conseguia curiar, expostar algumas coisas relacionadas com programação, com TI em si, de forma geral ali, né? Que TI é bem abrangente, então tem muita coisa ali dentro. Eu gostava de curiar bastante, tanto a parte de infraestrutura quanto programação, back-end, front-end, várias coisas. E aí eu comecei a tentar sentir, né? Foi me dando tempo ao tempo para pensar, beleza, vamos se descobrir aqui, vamos ver o que eu quero fazer. E aí, no final do segundo ano, e aí até um ponto importante também que vale destacar aqui, é a questão de experimentar coisas diferentes. Então, você está num contexto que você está num colégio um pouco maior, com pessoas de capacidades diferentes, com pessoas que realmente estão aprendendo várias coisas, né? Porque tem informação vindo de todo lugar, aprendendo não, ensinando várias coisas. Então, você começa a ter vários pontos de vista e conseguir enxergar várias coisas diferentes. Então, uma dessas coisas diferentes, uma das oportunidades que eu tive foi um estágio que eu tive no final do segundo ano, que eu pude, eles me alocaram, né, pediram primeiro para eu escolher uma área de interesse, então naquele momento escolhi informática. E entrei numa empresa, uma metalúrgica, se não me engano, só que eu entrei no setor de TI. Então, eu fui passar ali uma semana, todo o período da tarde, conhecendo como funcionava. Primeiro, né, foi aquele banho de loja para conhecer toda a empresa, então eu vi os times de engenharia atuando, o pessoal fazendo usinagem ali, os escritórios dos engenheiros também. E depois fui para aquelas salas onde ficam os servidores ali, tem então aquelas salas geladas, né, para poder resfriar os servidores, aqueles computadores antigos em que os backups eram feitos em algumas fitas, aquelas fitas cassete ainda que onde eram armazenadas as informações que eles faziam backup nos armários enormes, cara, e aquilo me fascinou, eu falei, não, é isso que eu quero. E aí alguns programadores mostrando o que eles tinham feito e para que eles usavam aqueles sistemas. E então foi o primeiro ponto, né? Foi aí que eu falei, legal, vou fazer, vou estudar alguma coisa na área de TI, provavelmente eu vou ser um programador. Só que ao mesmo tempo, eu também tinha aquelas aulas optatórias que eu comentei contigo, então eu tive aula de eletrônica. Eu me apaixonei por aquilo também. Então, tive aula de eletrônica ali. No começo, para fazer aqueles timers, para montar aqueles pezinhos, enfim, algumas coisas assim, mas alguns projetinhos interessantes. E eu gostava bastante, né, de tentar entender como aqueles componentes funcionavam, o que estava acontecendo ali dentro. Então, sempre bem curioso. Então, essas oportunidades abriram bastante ali o leque, né, a visão que eu tinha para atuação, né, para mercado de trabalho. Então foi aí meu primeiro insight, né? Só não defini o que eu ia fazer aí, se era engenharia elétrica, eletrônica ou algo relacionado, ou se era alguma coisa na área de TI, ciência da computação ou afins. Até tinha também vontade de fazer química, só que no terceiro ano eu tive algumas experiências não muito boas com química, por conta de algumas matérias, e aí acabei desanimando e acabei não levando à frente. Mas foram essas oportunidades, né? Tive chance, né, de experimentar coisas novas. Então, experimentei eletrônica, experimentei um estágio de TI ali. E aí foi que veio, aguçou mais a curiosidade, deu vontade de ir para essas áreas. E quando veio o vestibular, então eu prestei algumas universidades, né, as mais clássicas ali, como USP, Unifesp aqui em São Paulo, Unicamp aqui em Campinas, e também ali na época, né, o programa, o Enem,
para tentar algo ali pelo ProUni. E eu acredito que naquela época também estava mudando, que algumas universidades federais estavam aceitando, né, o ProUni como a nota do Enem como ingresso. Sim. Então, naquele momento, eu até prestei, né, para as públicas, engenharia elétrica, e no caso ali do Enem com o SISU, minhas opções eram mescladas, né? Então, eram 5 opções, então, a primeira, engenharia elétrica, segunda, ciência da computação, terceira, engenharia elétrica em outra universidade, quarta, ciência da computação. Então, ficou mesclado ali até porque naquele momento eu não tinha definido. E um ponto interessante também aqui é, durante o ensino médio, na escola que eu estudava, tinha preparatório, não, tinha um cursinho interno, e eles abriam simulados, o cursinho interno era pago, né, então era uma taxa mais ali, e eu era bolsista, não tinha condição de pagar naquele momento, só que os simulados eram em aberto, né, então eu ralava de estudar por conta ali, aproveitava a biblioteca, que no colégio estava bastante, participava de todos os simulados possíveis e imagináveis que tinha ali, para me preparar um pouco melhor. E aí, primeira oportunidade que eu tive, primeira bolsa que eu consegui, e estava bem dentro do que eu queria, foi a primeira opção que eu tive em engenharia elétrica, com ênfase ali, no momento eu queria fazer computadores, né, depois acabei mudando para eletrônica, mas engenharia elétrica, e foi a primeira bolsa que eu tive, que eu entrei com o ProUni no Centro Universitário da FRI. Muito bom, muito bom. E aí nos conhecemos depois de um tempo, né? Afinal, o Danilo foi meu companheiro de sala aí durante não todo o tempo, né? Mas na parte final, né, Danilo? Acho que foi mais ou menos do meio para o final da faculdade. Mas assim, você falou primeiro, sobre experimentar coisas diferentes para você se descobrir. Sabe o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a pegar uma planilha e alguns assuntos eu vou deixar para contar quantas vezes eles são falados aqui dentro. Experimentar coisas diferentes para você se descobrir. Se não me engano, nos últimos 5, foi 100% de aproveitamento. Todos falaram. Todos falaram. E toda vez, eu só não vou dar o mesmo exemplo que eu falo do Kobe Bryant, senão a pessoa que vai estar assistindo vai falar, toda vez, mesma coisa. Mas, assim, isso é muito importante, porque descobrir o que você quer nessa fase da vida é algo difícil. E uma coisa que eu estou entendendo também, você nunca foi estimulado a entender o que você quer durante o seu ensino em escola pública. Você não era estimulado a entender o que você é bom, né? O que você quer ser quando crescer. Como você mesmo disse, em outra coisa que eu estava anotando aqui, é que quando as pessoas não sabem as possibilidades, elas criam barreiras, né? Talvez você nem soubesse tantas coisas que você podia ser, por isso que talvez você nunca parou para pensar. Talvez dentro daquele ciclo que você estava ali, dentro daquele lugar que você estava do ensino, você não via outras perspectivas, assim como teve uma gravação que eu tive aqui com outro cara, com uma outra experiência, e ele disse, cara, quando eu consegui ir fazer um intercâmbio, ele viu outras culturas, a cabeça abriu. E assim, por mais que sejam, né, você não fez um intercâmbio, mas você mudou de escola, foi um choque cultural, aquilo também abriu tua cabeça. E aí você começou a entender essas possibilidades. E é exatamente como você diz, a questão de experimentar coisas novas, se testar em coisas novas, justamente para entender. Outras coisas que eu não sabia que você era em comum comigo, além do cordãozinho de ouro, prata e bronze, era a questão de química. Quando eu entrei na FEI, era porque era para fazer engenharia química. Mas eu fui péssimo em química. Foi uma das matérias que mais me deu trabalho. E eu gosto de química, mas assim, eu não era ruim em química no ensino médio. Mas enfim, foi um negócio que me deu um trabalho que eu falei, não, isso não. E aí acabei decidindo por engenharia elétrica. Antes, né, a gente faz a escolha pro segundo ano, né? O primeiro ano é igual dentro da FEI. Então, eu fiz essa escolha, mas muito, muito bom a questão que você fala de conseguir, tinha o Enem, fez as opções, conseguiu, né, uma bolsa. E como é que funciona essa bolsa do ProUni, né, que você conseguiu? Certo? As pessoas elas conseguem se cadastrar, elas conseguem. Você acha que hoje em dia as pessoas são informadas, Danilo, em relação a essas possibilidades, ou você acha que ainda é difícil? Ou assim, como é que você vê a questão das possibilidades de bolsa hoje em dia? Ou você acha que é alguma coisa clara assim para as pessoas elas conseguem, tem um direcionamento bom, onde elas conseguem buscar informação sobre isso, né? Como funciona? Não sei se você ainda está a par de como é isso hoje, mas enfim, como era na sua época, pelo menos.
Olha, depende. Vou aproveitar e puxar esse ponto e falar da minha segunda bolsa no período da universidade. Sim, Que eu digo depende, primeiro ponto, né? Não estou tão a par, porque pelo menos a questão do ProUni em si, da forma que você, como você ingressa na universidade, mudou bastante de quando eu ingressei, nas duas vezes que eu ingressei com o ProUni, de quando, do momento, né, agora. Até porque quando, um ano antes de eu ir para fazer o Enem, o Enem tinha 63 questões, e no ano que eu fui fazer tinha mudado para 200, né? Então a mudança ali tinha começado e já mudou bastante. Que eu falo depende, depende muito do contexto que você está inserido. Por quê? Porque o colégio que eu estudei, eles eram o tempo inteiro colocando na sua cabeça como funcionavam as coisas, como você tinha que se preparar e o que você tinha que estudar. Só que eu tenho primos que têm a mesma idade, que até um pouco por influência minha, né, que sempre cutucando ali, falando, olha, você tem que vir estudar, se você está em escola pública, mas você também é capaz, você pode, não necessariamente se depende só da escola de formação, você pode estudar por fora, você consegue te orientar, você consegue professores que te orientem, escola pública tem muitos professores bons, e eles foram estudar, foram atrás, só que a forma como é passado para ele, como as coisas funcionam, como as bolsas funcionam, vai mudar bastante, mudando ali, principalmente de acordo com o professor que está te explicando, tem professor que está mais por dentro, que não está, é, e com relação ao próprio conteúdo que você tem acesso, né? Então, ali eu tinha bastante conteúdo que vinha dos professores que eram focados nisso, mas outra hora, meus primos tinham alguns professores que não focavam tanto ali nessa questão de vestibular, ou focavam em vestibular específico, como para entrar na USP, para entrar na Unicamp, e a questão do Enem ficava um pouco aquém, ou focava mais no Enem, e as outras ficavam um pouco aquém. Então, mudava bastante, né? Então, eu conversava bastante com meus primos, ou com alguns amigos que estavam ali na pegada para também entrar na universidade, e cada um tinha um ponto ali um pouco diferente, a visão um pouco diferente, mas a gente acabava trocando bastante informação para tentar todo mundo ficar com um entendimento legal a respeito de tudo. Então, depende bastante do contexto que você está inserido. Obviamente, quanto mais para fora do seu contexto você for, mais informação você vai buscar, mais informação você estará e melhor você conseguirá se preparar para todas essas oportunidades que existem. E aí outra coisa interessante, né, puxando aqui, eu comentei, você tinha comentado da questão se, né, essa oportunidade que eu tive tinha facilitado, me ajudado, né, a conseguir entrar na universidade. Claro, ajudou bastante que eu fiz o ensino médio preparado, né, focado nisso. Mas conheço várias outras pessoas que não tiveram a mesma oportunidade, mas várias conseguiram entrar também, entrar com bolsa em boas universidades ou mesmo universidades públicas, né, que geralmente a régua ali é um pouco mais difícil para entrar. E por quê? Por aquilo que você já comentou, né? Não depende necessariamente da escola que você está, dos professores que você tem, depende muito de quem você é, do quanto você se esforça, do quanto você corre atrás. Então, pessoas que estavam ali me conheciam, pediam até alguma ajuda, né? Como você que tá ali, está nesse contexto, o que eu posso estar estudando? Sempre tentava fornecer algumas informações, mas o restante era com eles que iam atrás ali, com internet ou sem, com biblioteca ou sem, mas sempre estavam estudando e conseguiram boas oportunidades. E aí, indo para o ponto da segunda bolsa, né? Tem até uma coisa que eu costumo usar bastante no trabalho, uma frase que eu uso bastante, um bordão, né? Não tem problema que você, não tem problema errado desde que você erre cedo, né? Então, quando eu entrei a primeira vez ali na FEI para fazer engenharia eletrônica, ainda não tinha muita clareza do que eu queria fazer. Só que tem muita gente que fica esperando ter clareza, estar pronto para alguma coisa e não começa e deixa o tempo de rolar, né? Até descobrir o que realmente quer. Eu simplesmente comecei para ver se era aquilo que eu queria. No começo, até fiz o primeiro semestre inteiro, consegui, inclusive, passar com boas notas. Não tive um choque tão grande assim que eu entrei. Embora tivesse, né, na idade, a educação tem um choque, mas não tive tão grande para fazer com que eu mudasse de ideia sobre o que eu ia fazer ali naquele momento. Só que ainda não tinha clareza do que eu queria. Então, eu decidi abandonar, parar o curso, trancar, para prestar vestibular de novo, porque eu tinha muita curiosidade de saber como era o curso de física.
e não a licenciatura, mas o curso de física teórica. E Sim. aí foi um semestre estudando por conta, coloquei como meta que eu tinha que passar em algum vestibular de alguma faculdade pública, consegui entrar. Isso daí, tinha iniciado, feito um semestre, ficado outro semestre trancado, depois eu consegui entrar. Comecei a cursar aquilo, vi que eu realmente queria, né? Depois, ali no meio do semestre, não era o que eu queria algo mais mão na massa mesmo, queria algo mais focado em engenharia. E aí acabei largando o curso novamente. Então, errei ali, mas errei bem no começo. E acabei mudando de trajetória. E aí, parei tudo de novo, fui estudar por conta, para me preparar de novo, para tentar uma nova bolsa e tentar voltar para onde eu comecei, dar voltar ali para a FEI. E aí, estudei tudo de novo, fiz o Enem de novo e consegui entrar de novo com a bolsa na FEI. Coisas importantes de quando eu entrei na FEI também, que vale a pena destacar. As pessoas que entraram comigo, que entraram com bolsa, né? Então, voltando à pergunta que você fez, que você perguntando se eu acreditava que o ensino médio ali que eu tive com bolsa tinha me ajudado a entrar, tinha facilitado, né? Tinha me dado mais bagagem para estar ali e enfrentar a universidade. Comparado com vários colegas que entraram comigo, com certeza posso dizer que sim. Mas, por quê? Porque teve um fato interessante até, uma das pessoas que eu mais recordo é que ela morava no interior do Ceará. Ela estudava bastante para tentar ser advogada, porque era uma das coisas que estavam no contexto dela ali, que ela tinha, né, uma das visões que ela teve, né, que ela, profissões que ela poderia ser, queria ser advogado, mas porque ela não conhecia outras coisas ainda. E aí, quando estava se preparando para o vestibular, descobriu engenharia, descobriu as coisas que ela poderia estudar com engenharia e decidiu fazer engenharia civil. Então, tinha se preparado um ensino médio inteiro para cursar direito e, de última hora, foi cursar engenharia e saiu do interior do Ceará com uma bolsa aqui que ela conseguiu, igual eu, né, com o Enem ali, também na FEI, com um grande sonho de fazer engenharia civil. Só que o primeiro grande choque que ela teve, que aí eu compartilho bastante do que ele sentiu com o que eu senti quando eu entrei no ensino médio, foi a questão do ensino em si, principalmente matemática, porque ele estudou a vida inteira escola pública, ele não tinha um básico de matemática para estar enfrentando os primeiros semestres ali da FEI. Então, acabava a aula, ele ia para a biblioteca, se revirava em cima de livros, enfim, toda aquela vida que ele teve ali, escola pública, e a preparação que ele não teve para estar ali, suou a camisa, correu atrás, mas ele tinha foco, tinha objetivo, sabia o que ele queria, então não foi impeditivo para ele, também conseguiu, né? Então, aí aquele ponto de novo, né? Não depende necessariamente do contexto que você estava inserido, desde que depende muito mais de você, né? Então, ele entrou ali, hoje, formado em engenheiro civil, conseguiu se formar, e mesmo no primeiro semestre ali, que ele entrou com muita dificuldade, ele conseguiu passar, obviamente, pegou ali uma dependência, uma prova substitutiva ou outra, mas na raça conseguiu enfrentar tudo e passou. Então, grande mérito ali, e, enfim, né, embora o contexto que a gente venha trilhando ali na escola pública e várias coisas, sejam várias pedrinhas no sapato que a gente tem que ir tirando ali, mas depende muito mais do que você quer, de como você vai enfrentar, do que todas as pedras no sapato que você tem no caminho ali. E aí, voltei segunda vez para a FEI, segunda bolsa ali para enfrentar o ensino médio, só que ali bastante preparado para enfrentar o ensino universitário, né? Mas ali já preparado com tudo que eu tive ali durante o ensino médio, que me ajudou bastante. E, enfim, e aí a experiência lá dentro foi um pouco mais tranquila, né? Para quem estuda engenharia sabe que não é tão tranquilo assim, a gente rala e pena bastante, mas comparado ali com meus colegas que vieram de outro contexto, minha trajetória, pelo menos no ingresso, né? Talvez depois ali teve um nivelamento, mas pelo menos no ingresso, por conta dessa bolsa que eu consegui antes, foi um pouco mais tranquilo. Muito legal, Danilo, você contando toda essa trajetória muitíssimo bonita, incrível, inspiradora, com certeza, para muitos outros que talvez vivam
né, nesse exato momento, num contexto não favorável, independente de qual seja ele, mas de um contexto não favorável, de um contexto no qual ele queira sair e talvez não veja muitas opções. Hoje a gente tem a facilidade de ter a internet da maneira que ela funciona e com vários canais de comunicação como esse, para que alguém consiga entender, né, como abrir a cabeça sem necessariamente precisar se locomover do contexto real que ele esteja ou ir para um outro tipo. Ele consegue ver outras coisas e entender as possibilidades, como você mesmo disse. Quando a gente sabe o que é possível, essas coisas tornam-se possíveis para nós, né? O impossível é impossível até que alguém faça. Então, assim, isso é muito importante, toda essa experiência que você fala. Inclusive, né, para ser mais completo ainda o seu relato, tivemos uma mudança de direção brusca no começo. No começo, você tentou, desistiu. E, cara, assim, a coragem de se fazer isso, dada a oportunidade que você tinha naquele momento, inclusive pela qualidade que é uma FEI. A gente sabe que é uma oportunidade de poucos, né? Uma porque é paga, e ganhar uma bolsa numa faculdade deste nível não é fácil, e você mudou, né? Isso aí é uma coragem muito grande. Às vezes a gente vê pessoas que, não vou mudar, já escolhi é isso. Cara, vai e muda. Olha a coragem que você teve e a autoconfiança também em você. E mais do que isso, você teve mais coragem depois para voltar para o mesmo lugar de onde você parou. E tudo bem esse tempo onde você aprendeu diversas outras coisas, além do que poderia ser ensinado em sala de aula. A vida te ensinou outras coisas, você volta com outra cabeça e muito mais experiente. E todos esses processos fazem parte do desenvolvimento de todo mundo. A gente não se desenvolve única e exclusivamente com o que a gente aprende nos cadernos, nos livros. Isso, sim, é importantíssimo, mas não deixa de ser uma parte. O resto, e a nossa formação completa como ser humano, como profissional, ela vem de muitas outras experiências que a gente vai viver de acordo com as nossas escolhas, as nossas coragens e com tudo que a vida vai nos passando. Então, Danilo, eu acho que a gente conseguiu passar por tudo isso que você contou, desde as suas 3 bolsas, desde o ensino médio, desde as dificuldades que você teve, até se formar numa das maiores faculdades de engenharia do Brasil, né? Você pode falar, você está fazendo assim, ou é o piu-piu, ou você quer falar alguma coisa? Só fazer um adendo aqui, tá? E só colocar mais uma meia bolsa e uma trajetória. Eu não vou falar fim de trajetória, que a gente está dando continuidade, melhoria, Sim, estudando. Mas só na questão do ponto de mudança, que nem eu tinha comentado, né? É interessante, não tem problema errar, mas é interessante que você erre rápido para aprender rápido e se levantar rápido. Então, depois de formado, né, formei contigo, inclusive, ali sim, no meio de 2016. Enfrentei um período até um pouco complicado, um período um pouco chatinho, né, que eu fiquei desempregado ao longo de um ano depois da formação, né, a gente se formou em um período não muito legal no país aqui. sim. E um ano se passou, né, procurando emprego ali, e o mercado de programação, de TI, né, que é uma das opções que eu tinha desde o começo de fazer vestibular, que eu tinha, que eu sempre gostei bastante. Então, procurando vagas na área de engenharia, eu vi bastante oportunidade nesse mercado. Então, foi outro ponto aí de inflexão, outro ponto de mudança que eu observei e vi possibilidades que até então eu não estava enxergando. Então, novamente, ali, né, expande um pouco, olhar e falar, opa, pera, tem coisa aqui que eu não sabia que existia. Então, uma coisa interessante, né, que é legal destacar, né, então, às vezes a pessoa andou bastante, estudou bastante, e, enfim, fica ali com receio de dar um passinho para trás, ou dar 2 passinhos para trás, para pegar impulso e ir para frente, né. Eu fiquei um pouco com receio no começo, né, de dar um passinho para trás. Só que o que eu tinha a perder, né? Então, vendo essas oportunidades de TI, daí eu optei por iniciar uma nova graduação. Então, comecei ali análise de desenvolvimento de sistemas. Eu vou me preparar para esse mercado, tem bastante oportunidade. E daí que começou minha trajetória em TI, porque nesse ponto, meu passinho, ou meu passo para trás ali, para pegar impulso, foi coisas que, enfim, para poder enfrentar um mercado,
A primeira oportunidade que eu tive, depois que eu iniciei nessa graduação, foi com estágio. Então, ali, né, tem até muitas pessoas que acabam ficando com um pouco de orgulho, porque, não, me formei e não vou fazer estágio. Bom, eu já entrei, né, nesse curso procurando um estágio para me preparar e pegar um impulso para poder entrar de uma vez no mercado, né? Então, comecei esse curso, um pouquinho tempo depois consegui um estágio, e aí engrenei, e aí depois veio outras oportunidades, e estão vindo outras oportunidades, né? Então, esse ponto, né, de mudar de trajetória, de voltar um pouquinho atrás, vale muito a pena, né? Então, vale, às vezes, diminuir um pouco a velocidade e mudar para uma direção certa do que ficar acelerando sempre na direção errada e não sair em lugar algum. Então, nesse ponto também eu falo que é interessante, porque eu tive uma meia bolsa nesse ponto, né? Não necessariamente é uma bolsa, mas depois do estágio, a primeira empresa que eu entrei como CLT no mercado de tecnologia é coisa que muitas empresas de tecnologia estão fazendo hoje em dia. Então, para quem aí gosta de tecnologia, está estudando contigo, inclusive programação, tem muitas oportunidades que várias empresas estão dando, principalmente consultorias, que elas oferecem ali treinamentos de 1 mês, 3 meses, até de 6 meses para preparar os jovens ali no mercado de trabalho na área de programação, com várias oportunidades. Inclusive para quem também já se formou em outras áreas, não está muito feliz com o que está fazendo, ou está buscando uma nova recolocação, ou novas oportunidades. Já atuei com várias pessoas que vieram de outras áreas, aproveitaram uma oportunidade igual essa, e sim, e entraram nesse mercado, né? Então, cara, só um recado aqui para quem está ouvindo a gente, né? Nunca foi com medo de dar um pulinho para trás. Se for para se orientar, pegar a direção certa, desde que você faça rápido, né? Não fique esperando estar preparado, só faça rápido, para que se errar, dê tempo de corrigir rápido. Então, dê um passinho para trás, muito provavelmente você vai conseguir dar um salto para frente. Muito bom, Danilo. Mais uma experiência muito boa e incrível para quem escuta, né? Eu tinha até esquecido, a gente já tinha conversado algum dia sobre isso aqui. Agora você está me falando, mas para mim é como se fosse a primeira vez, porque eu não lembrava. E é muito verídico o que você fala. E isso vai acontecer muitas vezes na vida, de todos, talvez, né? E você deu um exemplo seu, embora eu não tenha passado por isso, eu estava pensando sobre isso esses dias, coincidentemente. Porque eu estou numa fase da minha vida de transição também, né? Eu tenho já 13 anos, eu trabalho com automobilismo, e desde o momento que eu parei e decidi começar a escola, eu decidi mudanças na minha vida de carreira também, né? E tenho hoje, nesse momento, estou numa fase de estudo muito grande em programação e tecnologia para aprender outras coisas e outras habilidades que vão mais de acordo com o caminho que eu quero seguir. E eu estava olhando umas oportunidades, enfim, muito mais pensando em aprendizado do que qualquer outra coisa. E eu falei, eu estava conversando até assim, cara, mas eu, né, tipo, tudo que eu já fiz, onde eu já tô, no meu meio, né, onde eu cheguei, eu vou para cá, né, começar lá embaixo. Eu falei, é lógico, qual é o problema? Eu sou quem? Eu sou quem? Não sou ninguém. Eu posso ter conseguido subir na minha vida de uma área, mas na outra área eu não sei nada, né? Eu preciso de experiências vividas ali, e eu tenho certeza que a partir de toda a bagagem que eu tenho, talvez eu faça com que minha curva de aprendizado dentro desse novo ambiente seja muito mais rápida que os outros, devido à minha experiência. Mas isso não significa que eu tenha que começar acima dos outros, né? E eu tenho muito claro essa visão na minha cabeça. Tanto que quando eu falei para você, quando eu estava buscando outras coisas, eu estava pensando em aprendizado e boas oportunidades. É isso que eu pensava. Então, assim, muitas vezes, você falou do orgulho, graças a Deus eu não tenho, mas sei que muitos têm. E se você tem, pare, porque não existe. E eu vou remeter a uma situação que eu vivi em 2013, se não me engano, quando eu tinha, depois de 5 anos de forma, foi o projeto que eu tinha lá, depois no fim eu acabei voltando, mas tudo bem. Eu tinha dois caras, né, que estavam entrando na equipe, e os dois eram mais velhos que eu de faculdade, ou seja, em tese, em teoria, eles sabiam mais do que eu. Aí eu falei assim para eles, eu falei, ó, você sabe mais engenharia mecânica do que eu falei para um, você pode saber, né, na verdade, você pode até saber mais engenharia elétrica do que eu, mas nenhum de vocês dois sabe mais disso aqui do que eu, sem chance nenhuma. Então, vocês precisam da minha experiência aqui para que vocês consigam aplicar o que vocês sabem dentro desse local. Então, a experiência na área e no local, ela é muito importante. Você pode ter o melhor, né, da sua área, não sei o quê, mas
você vai para um outro lugar, é um outro ambiente, são outras coisas, é natural e independente. Não estou falando que você precisa sair daqui e vir para cá, mas um dos steps, às vezes, você vai abaixar. E é natural, isso tudo que você falou, orgulho. Eu até estava indo para São Paulo semana passada, eu fui encontrar um grande amigo meu e eu estava escutando um podcast sobre orgulho. Fala que todos os problemas que a gente tem na nossa vida é por orgulho. O cara dá, enfim, vários insights sobre isso. E eu tenho sério problema com memória, nem lembro quem que era, mas é um cara muito bom. Assim, é exatamente como você fala mesmo. Agora, Danilo, para a gente chegar nas nossas partes finais, afinal, estamos há muito tempo conversando, eu gostaria de duas coisas para você. Uma é que você deixasse um recado, né? Eu acho que você já deixou, né, de uma forma muito clara sobre tudo isso, mas que você deixasse um recado sobre as oportunidades que você enxerga, principalmente na área que você está, para os estudantes de hoje em dia, porque a questão da bolsa ela ficou muito clara, mas como você enxerga as oportunidades na área de TI hoje em dia? Se você acha que hoje o estudante, independente se ele está num contexto ruim ou não, mas se ele deve olhar para essa área de TI com bons olhos ou não. E gostaria que você deixasse uma pergunta para os nossos ouvintes. A gente pode deixar uma pergunta. É uma pergunta de sim ou não, uma pergunta que o cara escreve o que ele quiser, qualquer pergunta. Tá? Então, eu gostaria que você se despedisse falando um pouco sobre a sua área, as perspectivas para o futuro, e essa pergunta aí para os nossos ouvintes. Se você não souber a pergunta, você joga para mim de novo e eu vou enrolando até você pensar numa pergunta, tá? Mas primeiro comece com as considerações finais. Perfeito. Perspectivas para a área de TI, para a área de programação, né, que eu estou inserido aqui. Se você gosta de ciências exatas, se você gosta de tecnologia, dê uma oportunidade, tem bastante conteúdo online, tem bastante conteúdo bom e gratuito, ou alguns com mais direcionamento, que são muito bons também, e são acessíveis, são muito bons e acessíveis. Vale a pena, o mercado de trabalho está bem aquecido e, como comentei, várias empresas estão dando oportunidade, estão dando treinamento, então a barreira de entrada ela é muito baixa. E, enfim, então, e a preparação, né, como falei, tem bastante conteúdo e para entrar no mercado, você consegue se preparar em não muito tempo, obviamente dependendo bastante do seu perfil, dependendo do quão rápido você queira entrar, né, mas em 6 meses, um ano, você consegue estar bem preparado para esse mercado de trabalho. Então, se você gosta de ciências exatas, vale a pena. Não vou falar para você já, não, eu vou entrar no mercado de TI, mas se tem um computador em casa, se não tem, mas se tem um tio que tem, alguém que tem, tente pegar, pega um cursinho ali gratuito no YouTube mesmo, pega umas aulinhas do Fábio aqui, enfim. Baixa, tenta programar, vê se gosta, se gostou, se aprofunda e vai que você tem aí uma vida inteira pela frente, que o mercado tá muito bom e, enfim, vale muito a pena. Agora, quanto à pergunta, eu acho que a gente fica mais tempo pensando no que é perguntado aqui. Enfim, mas uma pergunta. Uma pergunta que você faria para você mesmo aos 15, 18 anos, ou qualquer pergunta que você faria para os nossos ouvintes, só para a gente entender, né, algo que eles queiram, algo que eles aprenderam, ou dos ensinamentos que você passou, se eles passaram por algo parecido ou não, enfim. São infinitas perguntas. Uma vez você sabe que veio um professor nosso, inclusive, e ele achou que era uma pergunta de prova. Eu falei, não, professor, não é uma pergunta de prova. É uma pergunta normal, não tem certo e errado. E aí ele fez a pergunta, assim como você vai fazer nesse momento, né? Você já pensou nessa pergunta? Se você está estudando, você está explorando o que você tem de melhor? Tá vendo? Eu te dei até tempo demais, Danilo, porque você fez uma ótima pergunta, né? E eu vejo todas essas conexões nas perguntas que elas falam no sentido do seu propósito, das suas habilidades e no que você quer ser quando crescer, ou pelo menos saber o que você não quer, que já foi algo que eu aprendi, inclusive com esses grandes convidados que eu tenho aqui. Então, para finalizar, Danilo, eu queria até, inclusive, eu lembrei agora, a gente já vai finalizando, mas quem aqui está ouvindo, né, a gente falou muito aqui sobre uma coisa chamada privilégio, né? Eu acho que todo esse tema de bolsa de estudos, a gente sempre está falando, né, sobre uma outra ótica, sobre privilégios, que alguns têm, outros não.
E assim, não tem solução fácil, né? Ou algo que você fala, não, não tem. O mundo realmente é desigual. Ele realmente é desigual. E um vídeo sobre privilégio, eu vou deixar todo mundo aqui, vou dar um site para vocês assistirem. Coloca no YouTube. Corrida, vídeo sobre privilégios. É um vídeo muito interessante, que inclusive eu estava assistindo ele ontem. Por isso que eu estou lembrando, que eu tive uma discussão não, uma conversa no LinkedIn e eu falei sobre esse vídeo. É engraçado, né? E aí eu falando sobre ele, que ele explica o que é privilégio. Eu não vou dar spoiler sobre o vídeo. Assistam. Depois comentem aqui se vocês entenderam ou não o que é privilégio. Mas, Danilo, muito obrigado pela sua participação. Foi incrível conversar aqui com você aqui. Eu acho que foi um dos podcasts com maior ensinamentos assim, para muitas pessoas. Então, é muito enriquecedor toda essa conversa que a gente teve aqui. Parabéns novamente pela sua trajetória, pelas suas escolhas, pela sua vida. Eu tenho certeza que você vai muito mais longe ainda. E estamos juntos nessa, meu amigo. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui, Danilo. Agradeço, Fábio. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar aqui um pouco da história, né, trajetória de vida aqui. Espero ter me inspirado muitas pessoas que estão ouvindo, né, que vão ouvir aqui, para que possa explorar um pouquinho melhor o que tem de melhor ali, poder estudar, poder ir atrás, porque, cara, é possível. Sem dúvida nenhuma. Agora todos sabem, né, que é possível e todos, sem dúvida, se inspiraram. Sim, senhor Danilo, muito obrigado a você, ouvinte. Nos vemos na próxima semana com mais um MatrixCast. Não se esquece de responder a nossa pergunta, se inscrever no nosso canal e semana que vem tem mais.